Oi, gente! Para quem não nos conhece, eu sou a Renata, esse aqui é o Lucas. E esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer aqui sobre como conseguir um emprego no exterior, ou especificamente na Europa, sendo um brasileiro. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como conseguir um emprego estando no Brasil. E nos próximos vídeos, a gente pretende falar sobre como conseguir um emprego estando já na Europa, como construir currículo, carta de motivação, LinkedIn e também depois como se preparar para a entrevista quando surgir essa oportunidade. Então, para começar a falar um pouquinho sobre como conseguir um emprego estando no Brasil, é muito necessário saber o que é preciso para poder se candidatar para um emprego aqui. Esses requisitos eles vão variar um pouco de país para país. Você precisa pesquisar especificamente para o país que você quer ir, mas eles têm algumas coisas gerais entre eles. O principal requisito que se tem que seguir é que precisa ter uma formação superior, um ensino superior. Então pode ser um bacharelado, licenciatura, também pode ser pós-graduação, tipo mestrado, doutorado, ou acredito que outras pós-graduações também. Então outras profissões que não exigem tanta qualificação, como por exemplo... A gente ouviu falar bastante aqui, por exemplo, de vagas em obras, ou então brasileiros que trabalhar como garçom, como faxineiro aqui na Europa, alguma coisa assim. Então, são realmente posições que têm carência aqui na Europa, mas você não pode aplicar por um visto do Brasil para vir para cá para ser um motorista, um pedreiro, etc. Então, tem que ter essa qualificação, eles estão buscando profissionais qualificados para vir para a Europa. Infelizmente, não tem como aplicar para um visto sem essa qualificação de ensino superior. No Brasil, claro. Agora, se tu já está na Europa, como a gente vai falar em outro vídeo, é uma situação diferente. Isso. Agora, se tu já tem essa qualificação, se tu tem um ensino superior, tu pode, então, aplicar para vir para cá, estando no Brasil. Como que tu vai descobrir se estão precisando da tua profissão aqui, ou quais são os requisitos específicos do país para conseguir? Primeiro, tu pode pesquisar no Google o nome do país que tu quer ir, tu quer morar, se tu tem algum sonho de morar em algum país, tu procura o nome do país e ao lado tu procura Critical Skills. Então lá vai aparecer as profissões que eles precisam de mais gente e tem mais chance de tu ser contratado, mesmo morando no Brasil. E algum deles vão ter algumas facilidades, inclusive em relação ao visto, se realmente é uma profissão de alta demanda. Agora, algumas dessas profissões pode ser que exija uma validação do teu diploma, como, por exemplo, profissões relacionadas à saúde, tipo médico, enfermeiro, ou arquitetos, advogados. Alguns professores de ensino fundamental, por exemplo. E esse processo da validação de diploma a gente pode falar também no próximo vídeo, em relação a conseguir um trabalho aqui, porque às vezes é mais necessário para as pessoas que já moram aqui, mas para algumas profissões também são necessárias quando tu vai aplicar para fora. Então é uma coisa que vale a pena pesquisar como funciona esse processo no país que tu quer aplicar. Agora, em relação aos demais requisitos. Tu pode achar esses requisitos também procurando no Google. Se tu procurar lá o nome do país que tu quer morar, que tu tem desejo, ao lado de Work Permit. Lá vai te mostrar geralmente o site da prefeitura ou algo assim, que vai te indicar como é que funciona para cidadãos que não são da União Europeia. Eu vou falar um pouquinho aqui do caso da Bélgica, que é onde a gente mora, e também sobre o Blue Card, que é aqui para a União Europeia. Mas, de novo, isso pode mudar dependendo do país, então é legal tu procurar especificamente para o país onde tu deseja ir morar. Mas, de qualquer forma, o segundo requisito principal, além do teu diploma, sempre vai ser o salário mínimo que tu vai ter que ganhar aqui. Então, isso vai depender do país que tu vai morar. Por exemplo, no Blue Card, tem vários países diferentes e cada um exige um tipo de salário mínimo que tu tem que ganhar aqui. Então, a empresa tem que te oferecer aquele mínimo de salário para tu conseguir vir. A gente vai colocar na descrição um link que tem justamente uma lista com uma tabela onde cada país tem um salário bruto anual para cada país pro Blue Card, que é um tipo de visto que você pode aplicar. Mas vai variar tanto do tipo de visto quanto de país para país. Então, esses salários mínimos geralmente são anuais, os valores que apresentam, e eles são altos porque quando tu vem para cá, tu já é um profissional qualificado, então tu tem um diploma, tem um mestrado, um doutorado, enfim.
Então, o salário é mais alto por causa disso. E agora a gente vai falar um pouquinho da Bélgica, precisamente como é que é o salário mínimo que eles exigem aqui. E aí vocês podem tentar transpor isso para outros países para terem pelo menos uma ideia. O valor vai variar um pouquinho, mas no geral vai ser mais ou menos isso. Então, para os Flandres, que é uma região aqui da Bélgica, se o profissional ele tem mais de 30 anos de idade, é exigido que o salário anual dele seja de pelo menos 45.096 euros bruto. Já se ele é um profissional com menos de 30 anos de idade, você tem que ter pelo menos 80% disso, ou então se você for um enfermeiro também, especificamente nos Flandres eles colocam o enfermeiro nesse grupo, que aí cairia para 36.076 euros brutos anuais. Então, você só pode aplicar para o single permit, para o visto, se o seu salário for maior do que isso. E aí, transpondo esses valores brutos para o que uma pessoa ganharia, digamos que esses 45 mil euros brutos seria mais ou menos mensalmente um salário líquido de uns 2.200 euros mensal. Então, esse é o salário mínimo que a pessoa vai ter que ganhar para aplicar para um visto aqui nos Flandres, 2.200 líquido, sendo que o salário mínimo bruto do país é de 1.600. E esse valor, especificamente nos Flandres, de 45 mil, é o salário médio de um belga. Então, esse é o salário que eles exigem para que você possa aplicar para o visto aqui na Bélgica. Então, agora que a gente já cobriu os requisitos necessários que tu tem que ter para aplicar para um trabalho aqui estando no Brasil, o Lucas então vai contar um pouquinho da experiência dele, porque ele aplicou no Brasil para cá e ele conseguiu emprego. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos, não os requisitos para se aplicar para o visto, mas um pouco dos requisitos do que é esperado pelas empresas para que vale a pena elas fazerem a tua contratação e como foi o meu processo para conseguir no Brasil. Então, obviamente, o que eles vão esperar é pelo menos um inglês avançado ou a língua nativa do país, que aqui, por exemplo, na Bélgica é o francês, o holandês ou o alemão. Isso é, obviamente, uma vantagem muito grande e necessário. E, além disso, o que eles vão procurar no candidato é uma qualificação muito grande. Porque vocês têm que pensar que para essa empresa, ela vai ter que passar por todo o trabalho de trazer uma pessoa de outro continente. Então, vai ter o tempo que ela vai ter que esperar para essa pessoa conseguir o visto, vai ter os custos para conseguir o visto que muitas vezes a empresa cobre, e aí você vai estar colocando, por exemplo, um brasileiro, vamos colocar no exemplo aqui da Bélgica, um brasileiro competindo com um belga que já está aqui na cidade, já fala holandês, francês, inglês, então você tem que ter um currículo muito bom, uma qualificação muito boa para conseguir se colocar no mercado de trabalho e competir, por exemplo, com um trabalhador europeu. Então, qualificação é extremamente importante. Se você, por exemplo, puder ter um pouquinho de experiência no Brasil antes de sair, é algo realmente importante também. Antes de eu ser contratado pelo centro de pesquisa que eu trabalho aqui, eu trabalhei por 1 ano no centro de pesquisa que tem no Brasil, em Campinas. E isso foi extremamente relevante para a minha contratação. E, além da qualificação, você tem que realmente se encaixar na vaga. Então, eu enviei currículos para quase, dezenas de vagas que eu acabei vendo ao longo de alguns meses, quando eu estava no Brasil. E as que eu fui chamado para entrevista e a que eu fui contratado realmente, era porque o meu perfil realmente se encaixava naquilo, e aí eu realmente me tornava um profissional altamente qualificado e que valia a pena trazer do Brasil para cá, ao invés de contratar alguém que já está aqui. Então, deu um match. Isso. Então, não precisa ser 100% de match da vaga como você está fazendo, mas tem que ter sim um overlap, digamos assim, uma sobreposição muito grande do que você já faz no Brasil, do que você sabe fazer, com o que eles esperam no profissional. E isso tem que contar a teu favor para valer a pena tudo isso para eles. Então, qualificação é essencial, se preparar. Pensar no futuro não é daqui a um mês, às vezes é pensar daqui a alguns poucos anos para poder fazer isso. Agora, sobre como começar a procurar um emprego aqui, porque parece meio irreal pra gente, assim, como é que a gente faz isso, né? Ele conseguiu pelo LinkedIn. Então, lá no LinkedIn, tu pode procurar tanto o nome da vaga, quanto escolher a região onde esta vaga está sendo oferecida.
tu vai procurar lá o nome da vaga, claro que em inglês. Então, por exemplo, ele é um bioinformata, ele procura lá bioinformatician. Aí aparece lá. Exatamente. E eu não tinha um país específico, nós não sabíamos para onde nós queríamos ir, apenas que nós queríamos ir para a Europa. Então tem a opção de você colocar lá no campo Europa e você criar alertas de vagas que vão te avisar diariamente de novas vagas que estão sendo colocadas na sua área. Tem que ser o mais específico possível nos seus termos. Às vezes, por exemplo, eu sou um bioinformata, mas eu trabalho com metagenômica. Então eu posso colocar metagenomics para justamente eu achar essas vagas que mais se encaixam no meu perfil, mais do que aquelas que são muito amplas e que eu acabei não sendo convidado, por exemplo, nem para uma entrevista. Então, eu acompanhei mais ou menos por uns 2, 3 meses. Acho que eu comecei em setembro a realmente ativamente colocar essas alertas e todo dia ir lá olhar, ver o que tinha, se realmente dava, escrever carta, etc. Fazer todo o processo que a gente vai contar, principalmente a Renata vai contar num outro vídeo. Mas você tem então tem essa opção que foi a mais útil para mim, que foi a ferramenta que eu mais me adaptei e que ela é até bem mais usada do que no Brasil. No Brasil está se usando um pouquinho mais, mas aqui na Europa se utiliza muito. Mas também existem opções de sites de buscas de vagas que sejam mais locais também. Isso depende muito do país que tu quer aplicar. Então, aqui na Europa, eu achei bastante útil, por exemplo, o site Talent, o Glassdoor, o Monster. Também é bem legal tu procurar no próprio Google ou em sites de empresas específicas. Por exemplo, meu sonho é trabalhar na Coca-Cola. Aí tu entra lá no site da Coca-Cola, entra na parte de carreira deles e lá eles mostram vaga também. Então, pode procurar em vários lugares. Meu LinkedIn, ele meio que reúne a maioria das vagas. E é uma plataforma que te permite fazer buscas mais refinadas, então é bem legal. E uma vantagem do LinkedIn que a gente notou é que ele contém mais vagas em inglês. Porque se você, por exemplo, aqui na Bélgica, um site muito utilizado que a gente vai falar no próximo vídeo é a VDAB. Só que lá a maioria das vagas são em holandês ou são em francês. Então o LinkedIn eu tive a sensação que é mais fácil achar esses anúncios internacionais do que nesses outros sites que talvez sejam muito doméstico dos países e você só vai acabar achando na língua nativa. Se você fala a língua nativa, então ótimo. Mas se você, assim como eu não falava holandês, ainda não falo holandês e não falo francês, então para mim foi por isso que o LinkedIn foi a melhor opção. E então colocar alerta e todo dia que uma hora você vai acabar achando aquela vaga que vai dar match. É só ler bem a descrição da vaga, ver se tu se encaixa. Se tu acha que dá pra fazer o trabalho, e aí aplica, né? Aí de repente dá certo. Mas a gente vai dar dicas também do que é legal usar no currículo e carta e tudo mais pra a tua chance aumentar também. Então, como o Lucas falou, ele começou a procurar os empregos em setembro de 2020. Então, ele estava lá procurando, aplicando, até que a oportunidade de trabalhar no emprego que ele trabalha agora surgiu. Eu vi essa vaga aproximadamente em outubro, eu apliquei, levou mais ou menos uns 20, 25 dias para receber a resposta de que eu tinha sido selecionado para uma conversa, e eles me pediram para fazer uma apresentação de 10 minutos sobre mim e sobre o que eu fazia no meu trabalho que eu estava na época, como no centro de pesquisa que eu havia comentado. Então, eu fui para essa entrevista com um empregador e mais outros 2 funcionários, que seriam pós-docs daqui, mas então eu tive que fazer essa apresentação de 10 minutos, depois todo um round de perguntas, e inclusive vão ver perguntas de quanto você planeja ganhar de salário. Então é bom você já sair procurando por aí qual é o salário mais ou menos da tua área, qual é justamente o salário mínimo que precisa para ter o visto, que é algo que é realmente importante, que a gente comentou mais cedo. Vão perguntar por que você quer sair do Brasil. Vai ter realmente uma chuva de perguntas e a gente vai ter um vídeo sobre como se preparar melhor para essa entrevista. Eles provavelmente vão comentar algo do Bolsonaro. Eles provavelmente vão perguntar algo da questão política do Brasil. E depois dessa entrevista, eles, depois de 15 dias mais ou menos, eles me deram a resposta de que eu tinha sido selecionado.
E aí começou toda a correria para correr atrás dos documentos. Então eu recebi a resposta no começo de dezembro, consegui aplicar para o visto no começo de janeiro. Poucos dias depois, a gente até tem o vídeo especificamente da Bélgica, de como foi o processo e quanto custou e tudo mais. Mas assim que saiu a resposta, mais ou menos 20 dias eu viajei aqui para a Europa e comecei a trabalhar no dia 1º de fevereiro de 2021. Então foi entre setembro, entre começar as primeiras vezes a procurar as vagas, entrar todo dia no LinkedIn, colocar alerta, enviar currículos que nunca foram respondidos. E acontece no Brasil, acontece na Europa também. E então aí entre setembro e fevereiro eu estou aqui na Europa trabalhando. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, é só se preparar, se qualificar. É importante lembrar que o processo dele foi um tempo curto, principalmente por causa da profissão dele. Não tem muita gente que faz o que ele faz, nem no Brasil, nem aqui. Então, é uma profissão que tem bastante demanda e não tantos profissionais. Então, pode ser que se a tua profissão for um pouco mais comum, por exemplo, a minha, tipo, eu faço não é um serviço. Eu faço uma função muito mais comum do que o Lucas. Então, pra mim, seria mais difícil essa questão do que ele, porque tem muito mais gente igual a mim no mercado. Então, a gente também tem que pensar nesse tipo de coisa quando for aplicar. Mas se tu for qualificado, tiver experiência e for ser bom no que faz, eu não vejo nenhum impedimento aí para ser contratado. Você tem que ver do ponto de vista da empresa, que eu estou sempre falando sobre se vale a pena trazer alguém do Brasil para fazer isso. Justamente, ele colocou um anúncio em outubro e o funcionário só foi chegar em fevereiro. Então também isso tem que estar no cálculo do empregador, ele tem que estar disposto a esperar esse tempo que ele não precisaria esperar se a pessoa fosse europeia, por exemplo. E eles precisam dar uma justificativa aqui se eles contratam alguém de fora. Eles têm que avisar o governo que provar, por exemplo, que eles colocaram um anúncio, que eles deram chance, mas que você foi a pessoa mais qualificada que eles encontraram, porque, obviamente, eles não querem eles querem evitar ao máximo que essas vagas de maior salário, mais qualificadas, vá para pessoas estrangeiras, ao invés de ficar com as pessoas belgas ou europeias, etc. Que se formaram aqui, estudaram aqui. Então isso é meio que óbvio e esperado, mas então a empresa vai ter que provar que ela tentou achar alguém no país e não conseguiu. Então realmente tem algumas funções específicas que são mais difíceis de se conseguir isso, mas se você tiver uma qualificação e determinação, acredito que vai dar tudo certo. E tudo vai dar certo. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti que tá pensando em aplicar para algum emprego aqui fora. Nem sabia que existia essa possibilidade de repente, mas existe. E não se esqueçam de dar um gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e seguir acompanhando, como a gente falou, vai ter mais alguns outros vídeos sobre esse assunto para ajudar vocês nesse processo, para quem tem muita vontade de fazer isso, como a gente tinha. A gente tinha esse sonho, a gente foi atrás de fazer isso acontecer. Então, espero que a gente tenha inspirado vocês também, de alguma forma. E deixem um comentário se vocês querem saber alguma coisa que a gente não disse hoje. Às vezes dá tempo antes do próximo vídeo, a gente acaba já respondendo. Caso já tenha saído os outros vídeos, a gente não... Você ainda pode comentar que a gente, se for algo legal, a gente pode fazer um outro vídeo, ou então a gente te responde no próprio comentário. Então realmente deixa um comentário aí pra gente. A gente quer saber o que vocês querem saber. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Mas é isso. Um beijo.